Provavelmente nós também temos as mesmas dúvidas que tiveram as comunidades de Lucas, as quais João vai escrever 15 anos depois do Evangelho que Lucas tinha escrito para as mesmas comunidades. E de uma forma tão diferente que a gente se pergunta, mas então, como é que as coisas aconteceram? De fato, as diferenças são muitas entre o Evangelho de João e o Evangelho de Lucas e os demais sinóticos Mateus e Marcos. A primeira diferença é que no Evangelho de João, o Batista não batiza Jesus. Não está mencionado. É o Batista que vê o Espírito de Deus descer sobre Jesus, e este é o sinal que faz com que ele saiba que Jesus é o Filho de Deus. Depois é o mesmo João que aos seus discípulos que estão com ele, entre eles André e Simão, a eles aponta: este é o Cordeiro de Deus. Não é Jesus que chama os discípulos, assim como os chamou nos sinóticos lá na beira do mar da Galileia. Jesus, vendo os dois que seguem, pergunta: o que é que vocês querem? E eles já sabem: mestre, onde tu moras? Então venham e vejam. O Evangelho não diz aonde Jesus morava, mas nos dá uma indicação importante. Nos deixa claro que estava em Betânia, além do Jordão, o lugar onde João batizava. Não é a Betânia, cidadezinha próxima de Jerusalém, mas é o mesmo nome. Betânia, casa do oprimido, casa dos pobres, casa dos humilhados, dos excluídos. É lá no meio que Jesus anda, e é lá no meio que Jesus conduz os seus amigos, que querem conhecê-lo. Ficaram com ele até às 4 da tarde. Depois é André, que vai ao encontro do irmão dele, Simão, lá mesmo no lugar onde estava João e Jesus, e diz: vimos o Messias, que quer dizer Cristo. Esta é outra novidade. Quem anuncia o Cristo é André, não é Simão, como nos sinóticos. Simão tem que ouvir do irmão André o anúncio: vimos o Messias, o Cristo. E quando Simão se aproxima de Jesus, logo no começo, Jesus vai dizer: de hoje em diante tu vai te chamar Cefas, que quer dizer pedra. E é bonito, porque nos sinóticos, nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos usam o nome Cefas. Somente Paulo, na primeira carta aos Coríntios e na carta aos Gálatas, nos disse que Pedro chamava Cefa. E este é o nome que Jesus dá desde o começo. Toda vez que Jesus vai lidar com Simão Pedro, é com Cefas que ele vai lidar. Pedra. Mas é uma pedra especial. É uma pedra que é uma gruta que abriga, uma pedra que protege. Não é uma pedra sobre a qual se constrói. É uma pedra que nos acolhe. E essas diferenças nos dizem claro que a preocupação do evangelista não é contar cronologicamente o que aconteceu com Jesus. A preocupação do evangelista é deixar claro o que é que significa ser testemunhas do Cristo vivo ao longo dos séculos até que acabe a terra. Estamos na terceira geração.
Passaram 60, 70 anos da morte e ressurreição de Jesus. Os que estão com João sabem tudo de Jesus. Já sabem que é o Filho de Deus, já sabem que é o Cordeiro de Deus, já sabem que é o Mestre, já sabem que é o Messias, que é o Cristo, já sabem tudo dele. Mas o problema é que isso pode ser simplesmente uma informação de doutrina, como às vezes acontece nos nossos processos de iniciação à vida cristã. Dizer quais são as doutrinas fundamentais da nossa fé. Mas João quer dizer, olha gente, que o que interessa é a experiência que produziu essas palavras. É João que vê o Espírito descer sobre Jesus, que descobre este é o Filho de Deus. Não é a informação de um catequista, é uma experiência. Assim como André vai anunciar Jesus como Messias depois de ter andado com ele, de ter estado com ele o dia todo. Falamos de Jesus, mas falamos de uma experiência. Numa geração como a nossa, que também não vimos Jesus, e que não pode esperar de que Jesus venha nos chamar. O chamado vem de cada um de nós para o nosso irmão, para a nossa irmã, de cada uma de nós para a nossa irmã, para o nosso irmão. Somos nós os porta-vozes dessa experiência de Deus. E aí o ponto importante é isso. Quantas vezes me perguntaram diante desta página, mas então o Jesus histórico, vamos dizer para nós uma vez por todas, o Jesus histórico é aquele que está vivo hoje no meio de nós. Jesus histórico a gente às vezes confunde como o Jesus do passado. Não. Desse Jesus do passado, nós nunca teremos tantíssimas certezas. Temos mais perguntas do que certezas. O Jesus histórico é aquele que está vivo no meio de nós e que nos diz, venham e vejam onde eu estou, e vai nos conduzir, assim como justamente terminava o Evangelho de Lucas, vai nos conduzir até Betânia, a casa dos pobres. Lá está o Filho de Deus, lá está o Cordeiro de Deus, lá está o Mestre, lá está o Messias, o Cristo. Ou nós o encontramos lá, e assim teremos como anunciar aos outros a nossa experiência de fé, ou nós reduziremos Jesus a um simples dogma que não serve para nada.